Silenciamos então nossas mentes, nossos corações, e elevando nossos pensamentos ao alto, ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo a permissão que a espiritualidade maior conosco esteja, nos harmonizando, nos permitindo e nos auxiliando a entendermos mais, com mais clareza, os temas que hoje estudaremos no Evangelho e também na doutrina dos Espíritos, pedindo então que esses protetores, também o anjo guardião de cada um de nós, ao amigo espiritual Miramês, que dá nome ao nosso grupo, estejam conosco, nos auxiliando. E também pedimos para aqueles irmãos nossos que não puderam comparecer, também sejam visitados por essas equipes que nos auxiliam, nos trazendo a paz, a harmonia, a compreensão, o entendimento, para que todos nós possamos, então, com mais clareza, com os ensinamentos ministrados hoje, possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, nos tornando cada vez melhores, caminhando nessa estrada iluminada, que é a doutrina dos Espíritos, sempre em direção ao alto, em direção ao Pai. Estão abertos nossos trabalhos, e assim seja. Passo para ti, então, Marilene. Então, boa noite, queridos. E como o Daniel já disse, né, capítulo 20, item 4, que fala sobre a missão dos espíritos. O capítulo 20, ele também já disse o título, é Os Trabalhadores da Última Hora. Somos nós, né, queridos? Não escutai já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sempre sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Face mister, rogueis com os vossos suores, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto
ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerra de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosos as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que ele exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Armem-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade.
Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdade, da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Bem, queridos, este evangelho nos chama a atenção o tempo todo da nossa responsabilidade. Reiteradas vezes a gente ouve pessoas nos orientando de que tudo o que a gente é convidado para realizar já foi programado na espiritualidade. Então, que a gente não fique com aquela falsa modéstia dizendo: ah, mas a outra pessoa tem mais condição. Pode até ter, mas foi a gente que foi convidado. E nós vamos conseguir, porque nós não estamos sozinhos. E aí nós buscamos sempre alguma coisa que nos auxilie para a gente ampliar os conhecimentos, né, queridos? Este livro Roteiro, do Chico Xavier, aquela coleção de Emmanuel, está dando para ver? Então tá. Daí, este livro, lá no item 38, fala da missão do Espiritismo. Destacamos algumas coisas. Olha que bom saber isso. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. A gente poderia dizer com as nossas palavras o que o Espiritismo representa para nós. É incrível, depois que a gente conhece o Espiritismo, nós não somos mais os mesmos, porque a gente sente que ninguém precisa nos cobrar, mas a gente se cobra. A gente se cobra na postura, no comportamento, como disse o Evangelho ali, serão reconhecidos pelo que eles ensinarão e praticarão. Porque, claro, nós sempre ensinamos. As pessoas que estão na nossa volta, elas observam o que a gente faz. Então, a gente ensina através dos atos. E a gente pratica. Claro que ainda a gente, às vezes, se vê muito aquém do que a gente imaginava que já poderia, pelo conhecimento, estar melhor. E é natural isso, porque essa evolução, essa nossa evolução, ela não dá saltos. Eu sempre me consolo quando eu penso, se quem me conhece há anos e hoje me vê, acha que eu estou a mesma porcaria ou acha que eu progredi? Então, a gente fica feliz de ver que não, a gente não é mais o mesmo. Nós já mudamos muito. A gente sente isso. Tem coisas que no passado a gente achava até natural. Eu digo hoje, quando a gente vê coisa errada, quando a gente faz coisa errada, como a gente se conflitua. Isso já é o nosso progresso. Isso é porque a gente
está deixando a doutrina entrar em nós. Porque no passado, a gente fazia e achava muito bom ainda, né? Tirou vantagem, sou muito esperta, por aí afora. E hoje não. Hoje a gente já se conflitua. Isso é muito bom, é prova de que a gente está aprendendo com o Espiritismo. E ainda nesse texto, tem um trecho que diz: o Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Queridos, a gente veio para se melhorar, para ser feliz, para fazer o bem. E graças a Deus eu tenho certeza que cada um de nós está fazendo a sua parte. A gente procura, reiteradas vezes a gente diz, a caridade começa em casa, né, queridos? Então, no passado a gente pensava, não, eu tenho compromisso e eu vou fazer, a minha casa podia estar do jeito que tivesse de desarmonia. Hoje a gente já tem consciência que precisa primeiro tentar fazer essa caridade na casa da gente, para depois fazer lá fora. Porque a quem que a gente engana, né, queridos? Se faz de anjinho, quando está lá na casa espírita, quando está falando palavras bonitas que leu nos livros. Não, nós temos que ser fiel ao que nós estamos aprendendo. Então, a gente não precisa, não deve ter medo das responsabilidades. Se nos é dado a responsabilidade, é porque a gente tem condição. A gente se esforça, sofre no início, erra, mas se esforça em todas as tarefas, todas. Às vezes eu fico pensando, já que eu compartilhei com os irmãos, como chefe de família que fui, como mãe e pai, quantas vezes eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Claro, queridos, que não tem receita. A gente se esforçou um monte, errou muito. Eu acho que cada um vai se identificar nesta minha fala, porque é natural. Pai e mãe, quantas vezes a gente pensa, talvez eu pudesse ter feito melhor. Mas olha, queridos, Deus é muito bom conosco. Como Deus é bom, permitiu que a gente orientasse bem os filhos, que eles são bons também, porque a gente está passando isso para eles. Exemplo de luta, de honestidade. Isso é maravilhoso. E aonde que a gente aprende tudo isso, queridos? Claro que nós temos a formação dos nossos pais, mas a doutrina nos cobra silenciosamente, porque às vezes a gente faz alguma coisa de ímpeto, diz alguma coisa, e daí a gente pensa, Marilene, o que é isso? Quanto tu já leu? Quantos anos, né? E tu ainda faz isso? Mas não precisa ninguém me dizer. Eu sinto isso. Daí eu fico triste. Ou então, brigas com família, que é comum também, todas as famílias têm, muitas vezes, desentendimento. A gente se enchia de razão. Ficava muito braba. Agora estou falando por mim. Como pai e mãe, eu conto uma história verdadeira que o meu filho, ele sempre foi mais ligado a mim do que a minha filha. E ele, quando ele não gostava de alguma coisa, ele ia para o quarto e lacrava a porta. Fechava com toda a força, quase quebrava. E imaginem eu, né? Metida umas quantas vezes, lá pensava, mas eu anulo minha vida para dar o melhor para eles, e esse mal agradecido, e assim por diante. Ficava algumas horas sem falar com ele. Depois eu aprendi que eu sou a mãe. Por que que eu sou a mãe? Por que que eu estou conhecendo a doutrina? Mas que papel que eu estou fazendo? O quanto eu estou falhando? Olha a minha responsabilidade diante de Deus. Aí eu mudei. Ele continuava lacrando a porta quando eu não gostava de alguma coisa,
e às vezes ele tinha pedido alguma coisa para comer, alguma roupa para vestir, que filho faz isso, né? Daí eu chegava e dizia, meu filho, a mãe já arrumou, mas em seguida, daí, meio emburrado, beiçudo, ele ia saindo do quarto. Em seguida, a gente estava conversando. Aprendi, queridos, aprendi a duras penas colocar em prática, porque daí eu me questionava. Mas se a gente conhece a doutrina, se eu quero ser um bom espírita, olha que papelão que eu estou fazendo. E daí depois a gente sabe, né, queridos, pelo conhecimento da doutrina, que a família é uma programação perfeita. Ninguém está sob um teto por acaso. E cada um tem o seu papel. E eu vou responder. O nosso evangelho não diz que fizestes com os filhos que te confiei. E claro que não só nos filhos, queridos. Quando a gente estuda também a respeito de oratória, a responsabilidade que a gente tem numa oratória, porque eu vou convencer pessoas a fazer o que eu estou dizendo e que muitas vezes eu não faço. E se eu oriento mal, eu vou responder por isso. Não é isso, Daniel, que a gente aprende? Muito. Então, a gente tem muita responsabilidade. Daí, a gente começa a entender que eu sou um todo. Eu sou espírita 24 horas. Na minha casa, na rua, na casa espírita. E outra coisa que eu sempre chamo muita atenção é que o trajeto para Deus é individual. Há pessoas que vão dizer, mas eu conheço trabalhador que a gente sabe que lá diz e em casa não faz. Claro, queridos, não dá para confundir o espírita do espiritismo, né, queridos? A casa, a doutrina. Claro que nós temos nossos defeitos. Eu conto uma história para quem conheceu umas pessoas aqui de Passo Fundo. A minha irmã, ela, de uma forma muito trágica, ela perdeu um filho. E ela ficou ela é muito sofrida, mas logo em seguida ela ficou bastante desorientada com o sofrimento. E ela, então, ela gostava muito de assistir às palestras do Jorge Niederauer. Nada contra. Até parece antiético eu dizer o nome dele, mas é assim, ó, ele dava curso de oratória, então ele era muito convincente. Ele chegou a escrever até alguns livros, estudava bastante. E a minha irmã, querida, super carente, precisando de se sentir apoiada, né? Onde ela sabia que estava o rapaz, lá ela ia. Se era no Dias, lá ela ia. Se era no Caminho da Luz, ela ia assistir o rapaz. Nossa, ela achava ele o máximo. Um dia veio uma cunhada dele na loja, e daí ela morava com eles. Daí ela começou a comentar o que era a vida da família. Nossa, minha irmã nunca mais quis assistir palestra. O rapaz era uma dupla personalidade. Hoje eu sei que ele já tem mais idade e deve estar fazendo as coisas certas. E na época, a esposa dele tinha assim, tipo, metade da idade dele. Então, ele maltratava muito a moça, ele morria de ciúme. E toda a família sofria. E a gente pensava, olha só, tem palestrante que diz, né, que a gente tem que dizer nosso marido, não é para dizer meu marido. E o Edgar é mesmo nosso querido, ele é um paizão, é um filhão, né? Ele é muito amoroso e eu gosto que ele recebe carinho. Eu não tenho ciúme, eu acho maravilhoso isso, mas a gente aprende para tudo isso, nós temos que tirar lição e sempre se autoanalisando. O que eu estou fazendo da minha vida? E o verdadeiro espírito, então, como já foi dito, reiteradas vezes a gente ouviu, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes.
Claro que nós temos inclinações infelizes, de orgulho, de egoísmo, mas a gente está se esforçando. Todos nós estamos nos esforçando. E a gente está, sim, progredindo. Podem acreditar. É só se autoanalisar. Eu brinco que no passado, quando jovem, era 8 ou 80. Depois eu passei a negociar, ficou no 40. Hoje eu cedo tudo. Para quê? Para quê, queridos, ficar brigando, né? Não tem jeito, não adianta. Desculpem, queridos, eu não sei se eu consegui ajudar, mas eu quero que os outros também comentem. Quer dizer Obrigado, alguma coisa? Marlene. Muito, muito bom, muito bom. Vamos passar para o senhor Edgar, então. Como estão de dupla, vamos passar para o senhor Edgar, então, complementar. Vamos lá, meu amor. Eu cumprimentar. Querido, sim, meu amor. Pessoal. A leitura foi bem clara, explícita, né? O evangelho maravilhoso. Então, assim, a gente fica pensando, quantas pessoas dizem, poxa, os espíritas são pessoas diferentes. Certa vez eu tive um problema com um cliente meu, e disse uns palavrão para ele. Ainda sou imperfeito, graças a Deus sou imperfeito ainda. Meu cunhado chamou ele de Edgar, não é espírita? Pois é, cunhado. Eu descobri que, além de espírita, eu sou uma pessoa humana, um ser humano, cheio de imperfeição. Então, eu ainda estou nesse embalo aí, né? Na canoa, de quando a canoa vira, a gente vai levando a vida, né? Acho que uma leitura ali sobre a missão dos espíritas, né? Tem pessoas que conheci nas minhas caminhadas, quebradas pelo espiritismo. A gente vê pessoas que idolatravam, achavam que, como se eram médios, né, eram os superiores. E as pessoas puxavam assim, puxa, eu vou procurar esse cara aí, porque ele é bom. E ele, com o orgulho e o egoísmo dele, passava certas pessoas, palavras, certas respostas inadequadas e iludia as pessoas. Conheci muitos espíritas assim. Como reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, né? Quanto nós devemos melhorar. Eu tenho um exemplo, o Daniel não chegou a conhecer, do Dario Brasil, é dono da casa onde casinha de pé de chão batido, onde foi criado o caminho, onde nasceu o caminho da luz. Ele tinha uma moral tão grande, ele não, por isso dizer assim, a pessoa que é humilde, ela não diz que ela é, ela nem sabe que ela é humilde. Em uma certa ocasião, eu estava em casa, cheguei em casa de madrugada, e me acordei de manhã, 6 horas da manhã, fiquei acordado na cama, e duas entidades me pegaram na cama, me jogavam para cima, me jogavam contra a parede. No desespero, eu comecei a gritar, gritar, gritar. Aí a minha mãe levantou, meu pai levantou, meus irmãos levantaram, chamaram os vizinhos, chamaram a senhora que era de Umbanda, chamaram o pessoal que eram evangélicos, fizeram uma roda de vizinhos lá em casa, fazer prece para minha oração. Mas ninguém chegava em mim porque é bem difícil, bem complicado o caso. Aí eu tive um pouquinho de lucidez, assim, mãe, chama o seu Dario. Ela chamou o seu Dario, chegou, quando chegou, entrou na porta, assim, disse, boa tarde, pessoal. Pronto. Fiquei bom. Então, olha a responsabilidade que nós temos, a humildade, a moralidade. Isso que traz, mostra nosso cartão de visita, de verdadeiro espírita, é aquele que trabalha em si para diminuir seus defeitos, suas más tendências, né? Se tornar um cara bom na prática da caridade. E tudo que ele faz por amor. E tudo que ele diz, ele procura pensar, quando a gente vai falar alguma coisa, passar aquela informação pelas três peneiras, né? O pessoal conhece as três peneiras, muito interessante.
Então, eu sou feliz por ter conhecido o Espiritismo. Há muitos anos da minha vida, dentro do Espiritismo mesmo, me transviei, saí fora da estrada, sofri bastante. Mas diz que para a gente melhorar, para a gente sentir melhor, a gente trilhar o bom para voltar para o caminho, a gente tem que sofrer um pouco, tomar umas lambadas, né? Eu consegui me identificar de novo e voltar para o caminho. Eu conheci essa pessoa que está do meu lado agora aqui, me ajuda muito, me ajudou bastante a trilhar e me tornar uma pessoa diferente. Para dizer que sou espírita, tem que trabalhar isso em mim. E é o que eu estou há 25 anos lutando isso, para ver se eu consigo ser uma pessoa diferente. Eu consigo voltar a fazer um novo começo, posso, a partir de hoje, voltar a fazer um novo fim. Trabalhando em mim, as iniquidades, problemas pretéritos da minha vida, e vencer. Vencer a mim mesmo. Não prometo para ninguém o que eu vou fazer. Não prometo para ninguém que eu vou me transformar. Prometer para mim mesmo e me ver que eu tenho condições, qualquer um de nós temos condições. Nós somos donos de nós mesmos. E Deus nos criou para sermos felizes, nos deu todas as ferramentas para nós trabalhar isso em nós. Então, ele nem interfere na nossa vida, porque não precisa. Vai, meu filho, já te criei, agora te vira. Tudo que você fizer, tudo que você plantar, você vai colher. Então, plante coisas boas, o resto é tranquilo. A gente chega num púlpito para fazer uma palestra, né? A gente fica pensando, será que eu tenho condições de fazer? Uma vez eu cheguei para o seu Formigueri, Daniel. Seu Formigueri, a partir de hoje, eu não vou mais fazer palestra. Por quê, Cunha? Ah, aquilo que eu estou pregando não pratico. Ah, meu filho, não faz assim, não. Eu teria que fechar todas as entidades religiosas do mundo. Ninguém é perfeito. Nós estamos trabalhando em nós para eliminar nossas imperfeições. Então, volta a trabalhar e segue em frente. O resto acontece pelo nosso esforço. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Sr. Edgar. Obrigado, Marilene, por essa explanação, por essa explicação que nos deu. Olha, é de refletir. E essa sua última história, eu lembrei de mim. E o senhor, né, Sr. Edgar, que o senhor me convidou para fazer palestra, eu dizia que não podia ainda, porque eu tinha meus probleminhas lá que eu achava que não dava ainda, mas aí o senhor me convenceu com aquela história do vaso sujo, né? Vai botando água limpa, colocando água limpa, até que ele vai limpando. E meu vaso ainda continua meio sujinho, mas acredito que já esteja um pouquinho mais desempoeirado, né? Tanto colocar água limpa, que é o Evangelho. Mas o Evangelho é interessante, ele é aquela flanela que vai limpar a nossa consciência. Aí a gente vai passando essa flanelinha para limpar, mas ela é demorada, porque a nossa consciênciazinha está bem, aquela sujeirinha bem grudada, assim, que é difícil, né? São milênios de equívocos que vieram sujando a nossa consciência, mas, bem como a Marilene estava citando antes também, feliz de nós que já estamos com essa flanela passando na nossa consciência, ela está limpando aos pouquinhos. E a gente já tem a consciência. Como é importante isso, a gente ter a consciência. E eu digo também por mim, que quando aqueles pensamentinhos transviados vêm na cabeça da gente, a gente já consegue combatê-los, né? E quantos de nós que ainda não conseguem se comprazem em ter esses pensamentos? Eu lembro, assim, do meu passado. Como diz o ditado, não? Eu era meio chegado, assim, a ficar bravo, né? E, e hoje eu vejo, assim, que naquela época, devolver uma palavra que eu recebi mal colocada da pessoa, de eu devolver duas, três. Então, a gente vê que naquela época a gente sentia esse prazer. É aquela história, a pessoa me disse uma coisa, eu disse duas para ela na cara dela. Hoje não. Bem como disse o Edgar, né? Que disse aquele palavrão, mas de repente, né, a consciência chamou. E como é importante isso, da gente se dar conta que nós estamos sendo observados 24 horas por dia. Não só pelos encarnados, mas os desencarnados que estão a todo momento conosco, quando o nosso corpo descansa,
E aonde nós vamos, então, não é? É importante nós termos a consciência que o corpo dorme, mas o espírito não. E se nós não estamos bem sintonizados nesse momento, aonde nós vamos ir? Vamos nos reunir com quem, né? Até esses dias foi muito interessante. Eu fui síndico aqui no prédio e teve uma pessoa que a gente teve sérias desavenças, assim. E essa pessoa, claro que a gente sabe que não é fortuito, assim, que a pessoa está num acaso, com perseguições com a gente, é por algum motivo do passado nosso. E eu achei muito interessante, essa pessoa, assim, ela ficou com aquele rancor, aquela mágoa comigo, assim. E eu tive um sonho muito interessante, que eu estava num local, assim, e essa pessoa veio conversar comigo. E interessante que ela veio conversar de forma amistosa, no sonho. E eu não senti nada assim de repulsa. E conversamos e essa pessoa quis me auxiliar em algo que eu estava fazendo. Então vejam que como nós somos levados na presença daqueles que nós tivemos alguma desavença para o acerto. Então eu cheguei à conclusão no acordar, no sair desse sonho, ele foi muito real assim. Nós conversamos nada sobre o que aconteceu com a gente, das desavenças, mas era algo que eu queria fazer e essa pessoa veio me oferecer ajuda e eu aceitei a ajuda. E nós trocamos ideias sobre aquilo que eu ia fazer. Claro que ao voltar para o corpo, eu não sei se realmente isso que foi conversado foi exatamente, né, o que eu lembrava, que a gente aí mistura o sonho lá, o que a gente conversou lá no mundo espiritual com algumas coisas da realidade nossa, do nosso dia a dia, né? Mas eu fiquei feliz nesse ponto, que foi uma conversa amistosa, em que essa pessoa veio conversar comigo amistosamente e eu aceitei a conversa e trocamos ideias. Então, a minha dedução lógica foi qual? Que nós nos acertamos. Por mais que a nossa conversa não tenha sido essa realmente, mas foi a conversa de acerto. Então, vejam que nós estamos às 24 horas do dia ligados, né? Essa nossa parte mental com o mundo espiritual. Então, nós temos, graças a Deus, nós temos essa luz do Evangelho que nos ilumina. Digamos que eu não tivesse ainda esse pouco conhecimento do Evangelho, vamos dizer assim. O que estaria passando, de repente, nesse encontro? Será que não nos desentenderiam mais? E nem vou dizer por essa pessoa, mas por mim, que eu teria uma visão diferente das coisas, né? Quem sabe essa pessoa viria conversar comigo amistosamente, eu não aceitaria. Então, como eu fiquei feliz assim ao retorno à matéria, ao corpo, em que não por essa pessoa ter vindo até conversar de forma amistosa, mas por eu ter aceitado essa conversa e não ter, vamos dizer assim, de repente não querer nem conversar ou me sentir mal com a conversa, não, eu retornei ao mundo dos vivos, vamos dizer assim, dos encarnados, não dos vivos, com uma sensação de satisfação de ter acontecido esse acerto. Então, olha como a doutrina dos espíritos ela é maravilhosa, nos dá esse entendimento. Uma vez uma pessoa me disse uma coisa muito interessante, a Nairzinha, a Marilência Legar conhece, não sei se a Marilza conhece a Nairzinha. A Nairzinha me disse uma coisa muito interessante, que nós temos que aprender a orar enquanto dormimos, nos sonhos. Qualquer coisa que nos aconteça no sonho, que a gente aprenda a pedir ajuda no sonho e também a orar no sonho. E é difícil a gente conseguir isso, fazer uma oração em sonho, né? Normalmente acontece aquele episódio ali no sonho, a gente não lembra de fazer uma oração. Então, ela dizia isso, como é importante você aprender a orar no sonho, não antes de dormir, né? Claro, antes de dormir é essencial a oração, mas durante o sono, qualquer coisa que nos aconteça, sempre a oração, ou mesmo que não nos aconteça, durante um sonho, a nossa oração, né? Marilza, posso passar para ti, Marilza? Sim, Bruno.
Eu dei uma pesquisada, fiz a minha leitura, mas assim, o que eu vou falar já foi comentado, né? Mas mesmo assim eu vou fazer uma leitura aqui do que eu programei, elaborei. Então, essa reflexão sobre as palavras de Erasto aos espíritas, conclamando a todos nós a cumprirmos com nossa tarefa na Terra, falando-nos do compromisso e da responsabilidade que abraçamos perante a doutrina espírita. Erasto vai citando as qualificações que o verdadeiro espírita deve empenhar-se em conquistar para poder vivenciar essa responsabilidade. O Espiritismo ensina que Deus não privilegia ninguém, não faz distinção entre seus filhos. Os eleitos de Deus são todos aqueles que, tendo compreendido mais ou menos as leis divinas, aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas no dia a dia. Porém, somente a aceitação não salva ninguém. O espírito se eleva quando usa seus conhecimentos, ou seja, quando se esforça por viver os ensinos de Jesus, que é trabalho de cada um. O verdadeiro espírita não pode considerar-se superior a ninguém, visto que sabe que é um espírito ainda muito inferior, tanto que faz parte de uma humanidade sujeita a provas e expiações pelos muitos erros que já praticados. Mas sabe também que é e que continua sendo um filho querido de Deus, a caminho da perfeição e da felicidade, tanto quanto os demais. Por isso, combate em si o orgulho e o egoísmo, tentando devolver o amor que existe em sua essência. Escreve também Erasto sobre o futuro da Terra e de sua humanidade, quando ela passar à categoria de mundo regenerado e da missão do Espiritismo, através dos espíritas, na melhoria dessa humanidade. E a pergunta, como reconhecer os espíritas que perseveram no bom caminho, ele responde que os bons espíritas são e serão reconhecidos pelo seu ensino, e pela prática dos princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, ou seja, pela vivência evangélica, no seu sentir, pensar e agir, na sua vivência e não somente pelo conhecimento e aceitação dos princípios do Espiritismo. Então, essa é a minha contribuição. E eu acho que eu já comentei, inclusive, que na segunda-feira à noite eu estou participando aqui no Centro Espírita, aqui perto de casa, né? E ontem nós estamos com o mesmo estudo, né? Então, a palestra, ele é um pouco diferente. Assim, é visto, tipo assim, cada capítulo, onde, por exemplo, foi esse, né? E aí a gente tem o passe, tem um passe na maca também, né? Mas eu lembrei algumas coisas e coloquei aqui no texto também do que foi comentado ontem, que é a missão dos espíritos. Então, essa é a minha colaboração. Obrigado, Marilza. E a gente sempre destaca, né, que a importância da gente não ficar só no virtual, como nós estamos, né? Aqueles que podem, é claro, têm condições, e estudar também numa casa espírita, né? Que é muito importante essa convivência, essa troca entre nós,
não só virtual, né, mas pessoalmente também. Kátia, posso passar para ti, Kátia? Sim, eu assisti uma das palestras do Arthur Valadares, a palestra dele, ele tem uma palestra sobre ser espírita, que eu assisti ainda há pouco antes de começar a nossa reunião, mas essa aqui, ela é intitulada A Missão dos Espíritas, Compromisso Espírita e Deveres Essenciais. Então ele fala o seguinte: o quanto é importante o Espiritismo para a compreensão da vida, uma presença implícita de enxergar a vida. O quanto o Espiritismo nos enriquece de força, de estímulo, de instrução para a caminhada. De tudo o que recebemos da doutrina espírita, o que temos feito por ela e com ela? Ele pergunta. É uma doutrina de discernimento que tem que ser refletida, maturada, não dogmática. O Espiritismo quer ser espontaneamente aceito. O Espiritismo quer mais que a casa espírita. Ele deve permear toda a nossa vida, como já foi dito aqui, né? O Espiritismo não exige nada, mas espera tudo. Essa é uma frase do Honório Abreu, que ele cita. Ele não impõe nada, mas aqueles que sinceramente o buscam, estudam, aprofundam sua experiência com ele, sentirão desabrochar em si, no campo da sua consciência, os deveres naturais. Quanto mais a nossa consciência estiver esclarecida, mais ela nos cobrará, como já dissemos aqui, né? Como a dona Marlene já disse e a Marilza também. O quanto tens feito com o que tens recebido? De novo ele pergunta. É mais difícil manter antigas posturas depois que estamos mais esclarecidos. É aquela coisa, né? Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a saber, mais a gente se cobra, né? Mais a gente se questiona. No Espiritismo, somos convidados a compartilhar, levando aos corações conselhos, exemplos, testemunhos que possam inspirar diante de dificuldades, das lutas, nos desafios, nas dores. O Espiritismo conforta os aflitos, mas aflige os confortados. Essa frase aqui eu achei muito interessante porque aqui fala do ele nos conforta, nos apoia, nos direciona, né, nos ilumina, nos orienta, mas também aflige aqueles que já estão confortados, né? Quando a gente sabe, quando está tudo bem, a gente diz, opa, né? O que é que eu estou fazendo? O que mais que falta? Qual é o meu caminho? O que é que eu tenho que fazer? Então, ele está sempre mexendo conosco. O que fazeis de especial diante de tudo que tens recebido? Pergunta de novo. Aí ele cita os 4 deveres de um espírita. Primeiro, dever de submissão. A submissão que nos faz ouvir com docilidade. Estar aberto para a doutrina espírita com disposição sincera de aprender e nunca perder a condição de aprendiz. Né? Por mais que a gente saiba, por mais que saibam muito já, né? Todos aqueles que têm uma longa caminhada no espiritismo, mas sempre existe a condição de estudar mais, de aprender mais. A vida ensina, né? A vida chama o tempo todo, né? Eu que tenho uma preocupação muito grande de que eu não sei nada, de que eu estou começando agora,
Então, nunca vou saber tudo, né, isso já está bem claro, a gente nunca sabe tudo, né, em nada na vida, na verdade, né. 2, dever de afeição, amar com ternura amar com ternura. O espiritismo desperta o anseio por amar, por ajudar, por espalhar o bem. Terceiro, dever de zelo. Uma vez instruídos, somos representantes do espiritismo. Devemos zelar pela imagem do espiritismo que transmitimos, como já foi dito aqui também, né? E isso digamos assim, saltam aos nossos olhos, né? Quando a gente vê, lógico, nós erramos também, somos espíritas e erramos sempre, mas quando, por exemplo, nós estamos numa casa espírita e lá dentro a gente vê alguma coisa gritante assim, é assustador até, né? Às vezes. E quarto, o dever da renovação moral, como já foi dito também, né? Fazer da nossa vida a prática da doutrina. Então, achei bastante interessante a gente trazer esse norte aqui, né? Para a gente refletir todo dia, ao final do dia, né? De como que a gente conduziu esses 4 itens aqui no nosso dia a dia, né? Obrigada, gente, era isso que eu queria contribuir. Obrigado, Kátia, muito bom. É interessante, né, ouvindo a Kátia, a doutrina espírita, ela nos coloca em movimento, né? Nós não conseguimos ficar no ócio, na preguiça. A gente está sempre em movimento. A nossa mente está sempre trabalhando no sentido de nos melhorar, né, moralmente. A gente, depois que a doutrina espírita introjeta o nosso íntimo, a gente não consegue mais ficar quietinho, assim, paradinho. Nós temos que estar sempre em movimento, sempre nos melhorando, nos cobrando. A gente não consegue mais ficar naquele marasmo parado, esperando as coisas acontecerem. Não, nós vamos em busca, fazer acontecer para a nossa melhora, para a nossa reforma, né? Fátima, vou passar para ti, Fátima. Oi, gratidão a todos pelas falas, né? Muito legal. Então, eu peguei 2 definições, a missão do Espiritismo e a missão dos espíritas. A missão do Espiritismo é iluminar as consciências, promover a reforma íntima e a caridade e preparar a humanidade para a nova era de regeneração que se aproxima. E a missão dos espíritas é, portanto, fazer que seja efetiva a vinda desse Consolador, mas é o Consolador dentro de nós, nas pequenas atitudes, nas pregações dos exemplos, que foi bem falado, né, hoje, observando atentamente o caminhar dos corações a nosso torno, das mentes à nossa volta, e levar a elas aquilo que elas desejavam, fazer como Jesus. Ele não perguntava o nome ou de onde vinha, mas apenas: que quereis de mim? Então, o que eu entendi é que podemos e devemos fazer o bem sem olhar a quem sempre. E elucidando, né, a minha fala lá na entrada, que eu falei do livrinho, né, do Miramês, eu tenho, por norma, na minha oração noturna, pedir que eu, através da sabedoria, eu consiga ter um reto pensar, um reto agir e um reto falar no meu dia a dia. E lendo o livrinho hoje, olha só o que eu li. Educa a tua fala e fala com amor a tudo e a todos. Educa o teu verbo e prossegue conversando com a própria vida, que receberás dela o melhor. Educa teus pensamentos, que as luzes dos iguais te acompanharão, proporcionando-te conforto e paz. Esmera-te no teu aprimoramento, pois deves fazer a tua parte, porque somente depois dela concretizada é
que encontrarás a parte de Deus que já foi feita desde o princípio. O Espiritismo é uma doutrina farta de valores educativos, mas o usufruto dessa filosofia há de ser conseguido pelos seus seguidores. Eu fiquei assim, muito emocionada quando eu li esse pedacinho. Eu queria partilhar com vocês. Obrigada. Obrigado, Fátima. Agradecemos por ter compartilhado conosco. Eu sou um pouquinho suspeito de falar de Miramês, porque eu gosto muito da literatura. Miramês, João Nunes Maia, não é? Assis, posso passar para ti, Assis? Olha, se eu disser assim pra ti, assim com poucas palavras mesmo, quando você fala assim que a pessoa fica se cobrando, realmente, a gente se cobra mesmo, né? E tanto às vezes quando até brincando assim com a Silvane, né? Daí conforme um comentário que a gente tem, daí eu digo assim, meu Deus, isso que é espírito, imagina se não fosse. E, né, a gente tá sempre naquela assim, ó, um puxando a orelha do outro, mas eu erro muito, porque eu acho que na verdade assim o espírito é uma pessoa ética, uma pessoa comportada, né? Aí, dona Marilene, não precisa ter ciúmes do seu Edgar, ele é feio. É, ai, ai. Não, assim, né? Tipo assim, eu acho bonito, assim, sabe, assim, os espíritos, assim, veteranos, eles têm uma postura diferenciada, né? São pessoas que parece que estão sempre transmitindo uma coisa boa pra gente, assim, né? É diferente, são pessoas diferentes, assim, até fica até difícil explicar, assim. Eu gosto, o seu Edgar, eu gosto de sentir uma paz, assim, que ele transmite pra mim uma paz. Ele A é dona lindo, Marilene, não, é feio, 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 feio. querido. Né? Então, assim no mais, eu acredito assim que né, a gente procura um monte de coisa assim que já fiz, que errei demais nessa minha vida, né? Eu procuro acertar sempre, né? Não porque eu vou fazer um pecado, eu vou. Não, eu não penso, a gente ali nem pensa mais nisso aí, né? A gente só tem que abrir o olho com o nosso livre-arbítrio, porque, né, a lei é bem certinha, ação e reação. Mas eu acho que é isso, então, se de repente, talvez a minha compreensão, né, esteja meio equivocada, que creio eu, mas vou procurar dar mais atenção, né, porque há muita coisa para ser aprendida e ser dita. E muitas vezes a gente acaba pensando em outras coisas e acaba deixando essa oportunidade que está vindo de aprender e se melhorar. Obrigado, Assis. Mas não é só você que se equivoca, Assis, todos nós. Mas o importante é isso que a gente tem comentado aqui, que a Marina comentou, que você mesmo comentou. Nós já temos a consciência de que quando erramos, né, e que vamos nos corrigir. E estamos nos corrigindo. Isso é importante. Marilza, você quer falar, Marilza? A Maria de Fátima comentou ali a questão das palavras, né, e dos pensamentos, né? E eu não sei, ao menos comigo, desde que comecei a estudar, frequentar as palestras e estudar mesmo, eu cuido muito a questão das palavras, do que eu vou falar, né? Não retrucar, calar, né? Às vezes você fica ali, vou, vou responder, né? Aí você para, não, para aí. Eu vou, paro, penso, né? Não vou dizer nada, vou mais ouvir, né? E da mesma forma o pensamento. Quanta coisa vem, às vezes mesmo ali, quieto, vem aqueles pensamentos, coisas do passado. Não, sai, foge, não é isso que eu quero. Não quero esse tipo de pensamento.
porque o pensamento, eu acho que é uma das coisas que nos atinge muito, né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas a gente deve, eu acho que, procurar ver outras coisas, pensar outras coisas. Vem aquele pensamento que não é para o bem, né? Eu não estou dizendo de praticar o mal, mas, assim, coisas que não são legal, né? E você tentar fazer com que esse pensamento pense em outra coisa, ouve uma música diferente, ou coisa assim, né? Então, eu achei bem importante na colocação da Maria de Fátima ali a questão das palavras, né? Claro, é na prece, né? E do próprio pensamento, dos pensamentos nossos, né? Mas é isso que eu queria falar. Certo, obrigado, Marilza. Já nos foi dito, né? Vigiar pensamentos, palavras e obras. Marilene? Eu só queria compartilhar uma frase que a gente já tem ouvido muitas vezes, que está no livro Conduta Espírita, com o título de Perante a Codificação Kardeciana. Isso a gente já ouviu, mas olha como é colocado aqui, pelo André Luiz. Ele diz para Ovaldo, foi Ovaldo Vieira que psicografou: desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio nos princípios doutrinários, para não se estagnar nas trevas do fanatismo. Discernimento não é simples adorno. Muito legal, né? Muito bom, Marilene. Bom, então, pessoal, dando uma olhada nessa mensagem do Erasto e olhando nossa vivência espírita, né? A gente vai vendo, assim, que essa expressão, os trabalhadores da última hora, né? Ela está relacionada à parábola da vinha. E a parábola da vinha, Jesus usou assim como uma simbologia, né, para nos ensinar sobre as conquistas dos valores espirituais, né? A parábola dos trabalhadores na vinha é também conhecida, né, como a parábola do empregador generoso ou trabalhadores da última hora, né? Ela conta uma história de um fazendeiro que contrata trabalhadores em momentos diferentes do dia, mas paga a todos o mesmo salário. E o que acontece quando ele paga o mesmo salário a todos? Gerando descontentamento entre os que trabalharam mais tempo, né? Então, a doutrina espírita, ela também aponta o trabalho como uma lei da natureza. E esse trabalho, ele nos permite o progresso, a nossa evolução material, espiritual e moral. E o Espiritismo tem, então, como principal missão a reforma íntima de cada um. E ela fornece, então, explicações aos porquês dos destinos, né? Por esses conceitos, eles são explicados, então, para iluminar, então, as nossas consciências. E, além de iluminar nossas consciências, serve de consolo a todos nós. E o Espiritismo, como religião, tem, então, por objetivo a nossa transformação moral. E as palavras do Espírito Protetor Erasto, então, eles ressaltam, assim, essas palavras ressaltam a importância do espírita consciente em divulgar o Espiritismo, né? E ela vai nos fazer refletir sobre essa divulgação, a necessidade dessa divulgação, né? E será que esse ide e pregai significa pregar as palavras divinas somente nas casas espíritas? Será que Erasto não estava nos indicando, vamos dizer assim, uma abrangência ainda maior, uma importância de pregarmos as palavras divinas, não somente nas casas espíritas? Será que não seria isso, né?
nos cabe aí uma reflexão. Então, é importante que nos conscientizemos que a nossa missão como espíritas é a divulgação da doutrina espírita, não somente para os espíritas, mas para todas as pessoas, é claro. Se Erasto disse ali no Evangelho que falaríamos a quem não quer ouvir a palavra de Deus, então ele não estava se referindo aos frequentadores da casa espírita, não é? Então a lógica nos leva a concluir que a missão vai além do que muitas vezes estamos fazendo, que é a divulgação somente na casa espírita. Então nós precisamos da divulgação da nossa doutrina fora das casas espíritas também. Mas aí tem um detalhe: nós somos humanos, e sendo humanos significa que nós podemos falhar, como a gente já comentou diversas vezes aqui, né? E talvez, ansiosos para seguirmos a sugestão do Erasto, nós vamos querer ser corajosos, como foram Jesus, Kardec, mas nós ainda somos muito falhos, podemos errar. A nossa palavra, mesmo com muita boa vontade, pode gerar polêmicas desnecessárias. Com as nossas palavras, podemos ferir pessoas, instituições, podemos projetar aí, dessa forma, uma imagem negativa do que é ser espírita, do que é o espiritismo. Então, por isso é importante que saibamos que para fazer parte de um grupo que divulga o espiritismo além do centro espírita, é preciso que tenhamos algumas qualidades, né? Como, por exemplo, ter um bom conhecimento da doutrina espírita, por isso nós estamos aqui estudando. Ser um espírita praticante. O que é ser um espírita praticante? É praticar esses ensinamentos que nós estamos aqui no dia a dia aprendendo, né? Não fazer proselitismo. O que é o proselitismo? Eu troquei aqui a sílaba. Então, não fazer proselitismo é não tentar converter as pessoas à doutrina espírita, como fazem a grande maioria das religiões, né? E saber respeitar e valorizar todas as instituições religiosas. Não entrar em qualquer polêmica inútil, né? Querer discutir que o espiritismo é melhor, enfim. Agir sempre com tranquilidade, com brandura, com bom senso, como colocou Assis, né? E o espírita tem que, normalmente quando se fala com o espírita, ele nos passa essa impressão, né? Mas também nós sabemos que encontrar pessoas com todas essas qualidades não é impossível, mas também não é muito fácil. Então vejam que não são todas as pessoas que têm essas qualidades, né? Então a tendência mais natural é que, ao aceitarmos essa missão, mais abraçamos as palavras do que os atos. As palavras são lindas, mas até nós colocarmos em prática aí tem uma certa distância. E às vezes não colocamos, às vezes não, normalmente não colocamos integralmente. Nós sabemos que o Evangelho é perfeito e nós estamos longe da perfeição. Então, o ideal seria que valorizássemos mais os nossos atos do que as nossas palavras. Vamos procurar fazer isso. E geralmente, na maioria das vezes, nos falta coragem para isso, para tomarmos essa decisão. São tomadas de decisões que nós temos que ter. Nós sabemos, então, que cada vez mais os espíritas estão atuando a favor da doutrina espírita, do espiritismo. Cada vez surgem na literatura mais livros nos esclarecendo a respeito, e cada vez mais se fala em união, em unificação. Tem sido meta das casas espíritas, inclusive Bezerra de Menezes está aí com várias mensagens sobre a unificação da doutrina espírita, né? Então cabe a nós tocarmos em frente isso. Devemos, como nós acabamos com os preconceitos em relação à doutrina espírita, é divulgando essa doutrina espírita com correção para as pessoas. Aí cabe uma pergunta: fazemos palestras espíritas dirigidas aos não espíritas também? A resposta normalmente é não, né? Estamos fazendo para os espíritas. Estamos fazendo bem a nossa parte em relação ao ir e pregar, então, que o Erasto prega, que também é fora das casas espíritas, né? Então, nós temos que ter consciência que não podemos adiar essa nossa missão de levar o espiritismo além das casas espíritas.
Mas aonde, além das casas espíritas? Eu, como eu já citei em diversas vezes, participava de um roteiro fraterno da casa espírita. A gente visitava asilos, hospitais, residências com pessoas que necessitavam de um atendimento espiritual, ou estariam incapacitadas de irem até a casa espírita. Então, isso é fora da casa espírita, né? Então, nós tínhamos esse roteiro. Por que não podemos continuar fazendo, né? Mesmo fazendo fora da casa espírita, né? Então, a Joana de Ângeles, ela nos fala da necessidade de levarmos fora da casa espírita da doutrina. E no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, lá na página 175, 176, o que ela diz? Ela diz assim: cabe nesses momentos graves compromissos que não podem ser postergados. Então, nesses momentos, nós não podemos relegando para um segundo plano isso, né? Também tem 4 procedimentos que cabe a nós espíritas e que não podemos deixar de fazer. E o que é? Proclamar a nova era, o evangelho, demonstrar a existência do mundo causal, que é o mundo de lei de causa e efeito, demonstrar a anterioridade do espírito ao corpo. O espírito existe antes do corpo, né? E vai subsistir depois do corpo também. E procurar demonstrar os incomparáveis recursos saudáveis que emanam de uma conduta correta, os pensamentos edificantes, da ação no bem, sem interrupção. E ela também esclarece que esses procedimentos devem ser demonstrados pela lógica e pelo bom senso, assim como pela mediunidade digna, dignificante, né? E esses procedimentos todos, segundo Joana de Ângeles, devem ser executados por quem? Pelos espíritos conscientes das suas responsabilidades. Aqueles que, mesmo que se equivocaram, mas agora recomeçam em condições melhores. Então, vejam, nós vamos cair, vamos levantar, e quando levantamos, levantamos melhores. E devemos, assim, agir assim, sem qualquer desconsideração pelas demais religiões. Todas são boas, como diz Kardec. E, como espírita, não nos esqueçamos da missão, segundo o protetor Erasto, né, dos nossos graves compromissos, como disse Joana de Ângeles. E, para nós encerrarmos a nossa fala, eu fui ver lá num livro de uma pessoa que eu assisti muitas palestras e participei de muitos cursos quando ele vinha a Passo Fundo. Não sei se a Marilene e o Edgar, de repente, não participaram também. O livro é o Aprimoramento Moral, no capítulo 8, Alquinder de Oliveira, e ele diz assim: mãos à obra, sejamos espíritas audaciosos, sem proselitismo e sem desrespeitar as demais instituições religiosas. Levemos além de nossas 4 paredes as palavras consoladoras de nossa amada doutrina. Então, com essas palavras de Alquinder de Oliveira, eu encerro a minha fala.